Bom, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que o nosso presidente da FCDL, Vitor Augusto Koch, me deu de me colocar frente a frente a vocês numa situação um pouco mais distante, mas mesmo assim, não, vamos dizer o seguinte, muito próxima dentro das condições que nós temos. E, gente, nós vamos trabalhar hoje com a questão o que vai ser 2021. A primeira coisa que a gente tem que ver, ou tem que desejar, é que esse 2020 acabe logo, né? Que aninho mais brabo. Tchau, 2020 não vai deixar saudade mesmo. Mas vamos pensar um pouquinho, pessoal. Será que 2020 não trouxe nenhuma lição para a gente? Talvez não individualmente, lógico que trouxe, mas vamos pensar em termos da humanidade. Eu sou um economista um pouquinho diferente. Eu não fico pensando só em números, planilhas. Eu fico observando como a vida funciona. E a vida com o coronavírus, esse ano de 2020, nos trouxe uma lição que talvez estivesse um pouco esquecida. O que é essa lição? Nós temos um inimigo, sim. É um inimigo biológico. E como é que nós tratamos o inimigo? Será que nós devemos... está lá o inimigo, vamos nos esconder até ele ir embora? Não, ele não vai embora. O inimigo está para dominar a gente. Então, nós temos que conhecer o inimigo, respeitando o inimigo, é claro, conhecer, e com o conhecimento, com o respeito, aí sim atacar, para voltarmos à nossa hegemonia, ao nosso lugar que nos é devido, que é girando o mundo, aproveitando o mundo, construindo o mundo e sendo todos muito felizes. E nós temos a convicção que em 2021 o nosso caminho não tem outro a não ser esse. A não ser que se faça alguma besteira no meio da estrada aí, mas esperamos que isso não aconteça, eu acredito que não aconteça. Bom, então o que nós temos agora? Funciona. Tá. O que nós temos agora para nos projetar o ano que vem, que está chegando, falta só mais algumas semanas, vamos aguentar um pouco mais de 2020 e vamos embora para o abraço em 2021. O ano que vem, seguramente, vai ser muito melhor que 2020 e acredito que possa ser, pelo menos para nós, Brasil, Rio Grande do Sul, muito melhor que nos anos anteriores. E por que eu estou falando isso? Será que eu estou falando isso só porque eu desejo? Sim, eu desejo que isso aconteça. Vocês certamente desejam que isso aconteça. Todas as pessoas envolvidas no movimento lojista desejam que isso aconteça. Mas eu não posso, como economista, ficar só pensando nos meus desejos. Eu tenho que descobrir, eu tenho que identificar tendências e tendências consistentes. E eu vou mostrar essas tendências para vocês, são muito simples, são óbvias, e eu tenho certeza que daqui a alguns minutos vocês vão concordar comigo que 2021 vai ser muito melhor que 2020. Vamos lá então, pessoal? Opa, errei de novo aqui. Eu inverti as coisas. Primeira coisa, nós já estamos vivendo um momento de recuperação no Brasil e no Rio Grande do Sul. Pegando dados de 2019 ainda, 2020, aliás, ainda. Olha só, entre julho e outubro, depois do auge daquela pandemia, do fica em casa, etc. e tal, o Brasil recuperou nada menos do que 1,09 milhão de empregos. Isso é um recorde para o país. Esses empregos, sim, foram perdidos por conta da questão do isolamento social, mas o que nós temos para dizer? Aquele estrago que foi feito em março, abril, maio e junho, ele já foi recuperado em quase 70%. E nos próximos meses deve zerar. A recuperação brasileira do emprego e de outros aspectos, sim, está sendo muito rápida. E nós não podemos fechar os olhos para isso. No Rio Grande do Sul, nós já recuperamos 51 mil empregos. Lógico que poderia ter sido mais, poderia. Mas o Rio Grande do Sul também, gente, está caminhando para um caminho de retomada e de crescimento real dos negócios, apesar do que aconteceu no primeiro semestre do ano. Vamos seguir, então? Segunda questão, as vendas do varejo, isso que nos importa agora mais diretamente, elas estão em crescimento e começam a ter um crescimento elevado. Mas eu não estou comparando essas vendas
com o período da pandemia. Aí seria covardia, lógico, as pessoas estão saindo um pouco mais de casa, estão consumindo mais. Eu estou comparando as vendas de setembro de 2020 com setembro lá do ano passado. No Brasil cresceu 7,4%, e aqui no Rio Grande do Sul também cresceu bem, 4,2%. E essas vendas, esses percentuais, só tendem a melhorar nos próximos meses. Ou seja, nós já estamos produzindo, nós já estamos vendendo, em termos gerais, mais do que nós estávamos vendendo no ano passado, bem mais, antes dessa história do nosso inimigo coronga, que se diz, né? Vamos seguir então, gente. Olha só uma outra excelente notícia agora para o nosso Rio Grande do Sul. Segundo a Emater, e agora voltou a chover, deu uma esfriadinha, parece que o verão não chegou ainda, a próxima safra aqui do Rio Grande do Sul vai ser a segunda melhor colheita da história do nosso estado. Poxa, isso aí significa o quê? 32,5 milhões de toneladas dos principais grãos, com esses grãos, normalmente, a maior parte deles são exportados, sim, mas gerando riqueza para todo o interior do Rio Grande do Sul. Todas as pequenas e médias cidades que vivem com muita força da agricultura vão estar vendo dinheiro girar, e dinheiro bom. Por que dinheiro bom? Porque as commodities que falam, que seja soja, arroz, milho, elas estão num preço mais elevado que nos últimos anos, porque o mercado internacional quer comprar o que nós produzimos. Está um preço mais elevado, com um dólar mais elevado ainda, o dinheiro que vai circular aí nas cidades médias e pequenas do interior do nosso estado vai ser muito maior. E isso aí, onde é que deve parar? Aí nas lojas, nas vendas, no comércio. Terceiro ponto, pessoal. Uma coisa que ninguém reparou muito. Lá no início do ano, se criou uma coisa, o governo federal criou um instrumento chamado auxílio emergencial, que deu um dinheirinho, forneceu um dinheiro para as pessoas que estavam em maior nível de dificuldade para atravessar esse momento de pandemia. E o que aconteceu com esse dinheiro? Quanto foi esse dinheiro? Bom, olha só que conta maravilhosa. Tem o tio Patinhas ali. Tá? No ano passado, o dinheiro que estava circulando na economia não é aquele que estava sendo poupado, o que está circulando, tá? Ou seja, o que a gente tem no nosso bolso e no banco, não em aplicação, mas para tirar na conta corrente, era 383 bilhões de reais. Agora, em outubro, isso subiu para 579 bilhões de reais. Gente, nós estamos falando de mais de 60% de dinheiro adicional circulando na economia. Sim, no primeiro momento, esse dinheiro foi usado para quê? Para alimentação, produtos básicos, produtos farmacêuticos. Mas agora já há uma distribuição, já há um processo de circulação, de movimentação dessa grana toda em outros segmentos. Ele está circulando em cada cidade. Então, as cidades, os lojistas de cada município têm que prestar atenção. Olha, teve auxílio emergencial na minha cidade, tem aquele dinheiro que está circulando. Talvez não esteja esse dinheiro com aquele que recebeu diretamente, mas está com quem vendeu para ele. E se ele vendeu para ele, vai usar a maior parte desse dinheiro para comprar outras coisas, pagar funcionários, ou seja, vai recircular esse dinheiro na economia. E o importante é o quê? É que esse dinheiro fique o tanto quanto possível dentro do próprio município. Isso é melhor para a cidade. Quanto mais dinheiro cada cidade reter no seu, vamos dizer, nas suas próprias fronteiras, mais ela vai enriquecer mais rapidamente. No Rio Grande do Sul, desses 579 bilhões, nós temos 39 bilhões de reais circulando. Circulando, dinheiro para gastar. Então, vamos atrás desse dinheiro, vamos vender, vamos animar, vamos para frente da loja, chamar o cliente que estiver circulando e vamos para o abraço. 2021 tem mais esse dado, que é 60% a mais de dinheiro circulando na economia, que
vai nos beneficiar, vai beneficiar o comércio varejista do Rio Grande do Sul de uma maneira fantástica. Mas então, o emprego retomando. Temos também dinheiro em circulação. Temos mais uma série de coisas positivas que a gente falou aqui. Uma safra agrícola que se prepara aí para ser recorde. O que está faltando, então, para a gente? O que está faltando para que tudo isso, em 2001, se torne realidade? Só uma coisinha, pessoal. Evidentemente, é gente nas lojas, né? Gente comprando, gente circulando, enfim, são pessoas dispostas a retomar sua vida. E vamos falar a verdade, retomar a vida, tá, dentro de um contexto que nos impuseram uma série de medos no decorrer de 2020, não é uma coisa, vamos dizer, tão óbvia, mas é uma necessidade. Não adianta, gente. Nós temos, como nós falamos no início, nós temos sim respeitar o inimigo, conhecer o inimigo e combater o inimigo. Se uma pessoa que mora sozinha numa casa tem medo de barata e aparece uma barata na sala, ela fica em cima do sofá o tempo todo, ela não vai sair de lá. Ela tem que enfrentar de maneira responsável, sim, esse medo. Por quê? Porque se não enfrentar o medo do inimigo, o inimigo come a gente. Lógico que nós não vamos ser atingidos por ele. Isso já existe protocolos, existem tratamentos que minimizam esse risco. Então, pessoal, vamos falar sobre o tal do nosso inimigo, o Coronga. Isso aí o presidente da FCDL, Vitor Augusto Koch, fala muito. Olha, distanciamento, sim. O fica em casa, confinamento, não. O confinamento gera o quê? Uma série de outras doenças, uma série de outros flagelos que podem ser até pior, e são até pior, do que o próprio coronavírus. Quem fica em casa, o que acontece? Não trabalha, não produz, a não ser virtualmente quem tem a oportunidade. A economia para. Nós paramos de produzir, paramos de gerar renda, e daí vem o quê? Vem fome, vem falta de dinheiro, não pode comprar comida, não pode comprar remédio, não pode ser feliz. Então, parar foi um erro que eu, pessoalmente, como economista, espero que isso aí não se repita nunca mais. Segunda coisa, gente, esse negócio de ficar em casa, preso em casa, até nos dias de inverno é legal, né? Aquele friozão. Bom, mas agora está chegando o verão, deve vir os dias mais ensolarados, a temperatura vai passar dos 30. Imagina ficar em casa assim. E foi comprovado, pelo menos na cidade de Nova York e várias outras cidades, que ficar em casa não assegura a não contaminação pelo corona. 70% das pessoas que se contaminaram de coronavírus em Nova York estavam em casa. Por quê? Porque eles estão de janela fechada, o ar não circula, chega uma pessoa lá, um parente, tá? Pode não estar contaminado, mas pode estar carregando o vírus de alguma forma, na máscara, em algum lugar, e contamina. Então, ficar em casa não assegura não contaminação, e sim um distanciamento, um lugar arejado, com espaço para respirar. Terceira coisa, como nós falamos, aquela coisa, ficar em casa durante 2, 3 dias, até uma semana muito fria, tudo bem, mas o ser humano não nasceu para ficar preso, o ser humano é um ser que nasceu para circular, para ser livre, isso aí gera depressão. Os casos de depressão no Brasil e no mundo só aumentaram com essa história. E isso é muito, muito mais perigoso, é muito mais fonte de violência doméstica, violência familiar, do que qualquer outra coisa nesse nosso mundo de hoje. E também uma outra questão que nós vimos é que, com essa história de confinamento, tá, descriterioso, pessoas que têm outras doenças, até vamos falar câncer, doenças cardíacas, acabam deixando de ser tratadas e vão a óbito. São vários os casos que aconteceram isso, que as pessoas não saíram por medo do corona e morreram de outra coisa. Aí não vale a pena. E por que sim o distanciamento? As pessoas trabalham e consomem. Tá? E a economia gira. Lógico que não pode aglomerar.
Nós não podemos ser irresponsáveis. Nós temos que combater, mas respeitar o inimigo. Então não pode aglomerar. Fazer festinha, tá? Sem máscara? Não. Menos de 1,5 m? Não. Ficar passeando em praça lotada? Não. Então, devemos sim manter uma distância de segurança. Isso é salutar. Vamos proteger também os vulneráveis, pessoas de mais idade, com comorbidades, que é assim que se diz. Tá? É óbvio. Tá? Para que tem que fazer? Uso de máscara e álcool gel, não enforcar o banho, porque nós usamos sabonete, é um antisséptico dos mais eficientes, e suspeitou, gente, aí sim, está com suspeita de corona, é quarentena, é teste e quarentena. Pode ver que eu não estou falando sozinho isso, a FCDL também, eu acho que defende essa tese, não está falando sozinho, o próprio governo do Estado, tá? Nessa última bandeira vermelha, adotou procedimentos similares, largou de mão do fica em casa, ou não, vamos só não aglomerar. É isso que leva as pessoas a não ficarem malucas, se protegerem e fazer a economia do Rio Grande do Sul prosperar. E o que mais, gente? Nós já falamos de algumas coisas aí. Primeiro, o ser humano é um bicho que a gente chama de atavicamente social. Está na nossa índole, nós nascemos para conviver em sociedade. Esse negócio de ficar fechado em casa não funciona para a gente. Pode funcionar por uns dias para descansar, mas não. Nós não nascemos para estar numa prisão. Nós temos que conviver e vamos sim conviver com responsabilidade para movimentar esse nosso varejo. Segunda coisa, todo mundo, agora eu vou consumir pela internet. Vamos falar a verdade, gente. Não encher o saco esse negócio de só comprar apertando o botãozinho. Será que vocês não querem ir lá na loja? Ou será que os clientes de vocês não estão loucos para ir na loja, pegar uma roupa, tocar, experimentar um aparelho, um móvel para sentar, para ver realmente como é que é, não naquela coisa chapada na tela do computador? Internet era novidade, deixou de ser. E, para muita gente, encheu o saco. Essas pessoas realmente estão malucas, estão querendo a oportunidade de ir numa loja, lógico, seguindo todos os protocolos de distanciamento, de cuidados, ir lá e comprar, gastar seu dinheiro, fazer a economia girar. Como nós falamos, então, o consumidor, o que ele está querendo agora? O que vai ser em 2020? Com controle, até surgir uma vacina ou uma prática medicamentosa adequada, ele quer sair, ele quer tocar, ele quer sentir, e muita gente quer desfilar com as roupas novas, aí, já que esse ano praticamente não teve novas coleções, né? 2021, temos que reverter isso aí. E, finalmente, sobre essa questão, gente, a medicina, do início do ano, quando surgiu esse negócio lá da China, aprendeu muito sobre como tratar o Covid. Ano que vem, provavelmente nós tenhamos vacina já. Se não tiver vacina, tem vários tratamentos medicamentosos que reduziram muito a letalidade. Então, 2021, o que nós podemos pensar para o ano que vem, dentro de todo esse cenário? Olha, nós vamos, talvez até durante muito tempo do ano, nós vamos continuar ser um bando de mascarado. Vamos usar máscara assim como uma proteção adicional. Mas nós vamos ser mascarados muito mais felizes e muito mais prósperos. Todas as condições estão aí, gente. Só vamos aproveitar elas da maneira correta, responsável, para que nós possamos voltar a viver com mais plenitude, sem nos arriscar, e, especialmente, prosperar. Prosperar e prosperar. Então, não sei se eu passei do tempo, economizei tempo, tá? O que eu tenho para falar para vocês? Só afirmar, não é votos, é uma afirmação. 2021 vai ser um ano excelente para todos nós. Todos que querem trabalhar, que querem gerar riqueza, querem voltar a viver a vida. E aí eu vou aproveitar as palavras do maior especialista em logística de transporte terrestre do Brasil na atualidade. Alguns de vocês, ou vários, devem conhecer. É o Nene, do canal do Nene do YouTube, aquele caminhoneiro.
O que ele fala quando se despede? Tudo de bom, um excelente 2021 para todos nós. Muito obrigado, gente.